Bom dia. Iniciamos neste momento o segundo dia do 4º Congresso de Previdência e Direito, Segurança Jurídica e Reformas, uma realização da AJUFESP, Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul, com o apoio da EMAG, Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região, Caixa Econômica Federal e Itaú Unibanco. A mesa diretora dos trabalhos do painel Benefícios por Incapacidade no Regime Geral está composta pelos excelentíssimos senhores Desembargador Federal Sérgio do Nascimento, coordenador dos Juizados Especiais da Terceira Região. Desembargadora Federal Daldice Santana, conselheira do Conselho Nacional de Justiça. Juiz Federal Bruno César Lorenzini, presidente da AJUFESP. Procurador Federal em São Paulo, Carlos Gustavo Moimaz Marques, coordenador da equipe de trabalho remoto sobre benefícios por incapacidade. Com a palavra, o desembargador federal Sérgio do Nascimento. Bom dia a todos. Eu tenho a honra de presidir a mesa nesse segundo dia do 4º Congresso de Previdência e Direito, Segurança Jurídica e Reformas. Agradeço ao desembargador federal Carlos Muta, diretor da Escola de Magistratura aqui da Terceira Região, pelo convite que me foi formulado para presidir essa mesa. Ontem foi o primeiro dia, eu já tenho conhecimento que as palestras foram muito boas. O doutor meritíssimo juiz federal Fernando Marcelo Mendes, a doutora Zélia, onde esteve aqui, o doutor Daniel Pulino, que foi até funcionário nosso. Então, a grande satisfação, e esses cursos são muito produtivos, né, e importantes para os juízes, que quando eu ingressei ainda não havia as escolas, e por isso que eu sei que faz muita falta. Os juízes tinham que ser praticamente autodidatas para se atualizar, né, que o direito tem sempre essa mutação constante, essa evolução, e esses cursos são muito importantes. E hoje, mais uma vez, tenho certeza que as palestras aqui que serão proferidas, né, serão de grande relevância para os juízes, funcionários que atuam na área do direito previdenciário. Hoje vamos iniciar a nossa palestra aqui com benefícios por incapacidade, que é justamente uma das partes mais tormentosas do direito previdenciário, uma vez que depende de perícias médicas, que não é muito fácil de constatação dessas incapacidades. Tem melhorado bastante. Aqui nos JEFs tem já salas para perícias, isso aí facilita bastante. O JEF São Paulo é muito bem organizado. Cumprimento a doutora Cátia Lazarano, que presidente do nosso JEF aqui de São Paulo, que conduz tão bem e é uma referência, sempre falo para ela, até internacional, a qualidade dos serviços que são prestados lá. E a gente procura ir melhorando. Agora, uma ideia assim de procurar normatizar, regulamentar melhor, né, essas perícias, principalmente nos JEFs, nas subseções judiciárias dos JEFs do interior, né? E a doutora Daldice também, ela sempre muito entusiasta, muito dedicada à magistratura, uma juíza vocacionada que eu já conheço há muitos anos. Ainda agora há pouco lembrava com o André, funcionário da 5ª Vara Civil, né, quando a doutora Daldice ingressou na magistratura,
logo nos primeiros meses, ela já evitou um prejuízo aí de milhões aqui para a União, que era na época era um alvará de levantamento de R$3.000, e houve um engano lá com troca da moeda, e ninguém percebeu, e chegou a ser depositado um valor de precatória, na época acho que era R$3.000, o valor certo era 3.000 e foi 3 milhões, né? Então a doutora Daldice já começou fazendo sucesso aqui na Justiça. E depois na conciliação, eu a considero a precursora aí da conciliação, que nem se falava muito na época em conciliação, e a doutora Daldice conseguiu um crescimento extraordinário na conciliação, que na Justiça Federal, que normalmente, como uma das partes é um órgão público, a conciliação era muito difícil. Então, dependeu dessa habilidade natural da doutora Daldice, né, esse talento dela de conversar, de conciliar, e conseguiu muitas coisas, né, assim, na conciliação, que é a tendência. Até nesses benefícios por incapacidade, acho que hoje também vão ser dados os bons resultados, né, da atuação, do fruto desse trabalho inicial aí da doutora Daldice. E o doutor Carlos também é um dos grandes responsáveis por todo esse sucesso. Doutor Bruno César Lorenzini, nosso atual presidente da JUFESP, que assumiu há pouco tempo, e nesse pouco tempo aí já tem dado assim os primeiros resultados, né? Um juiz muito atuante, né? E a doutora Zélia, pena que ontem houve uma sessão lá no tribunal, e com essa coordenadoria eu tive que conferir os votos de manhã para apresentar, por isso que eu não pude comparecer ontem, né? A doutora Zélia Piordenar é uma das pessoas que eu entendem de direito previdenciário. Ela conhece tudo em detalhes, é uma grande estudiosa do direito previdenciário, e muito contribui para os nossos julgamentos, com seus pareceres, acabam convencendo lá a turma, vários posicionamentos a gente já está repensando. Passo a palavra aqui ao ilustre juiz federal Bruno César Lorenzini, presidente da AJUFESP, para apresentar mais detalhadamente aqui os nossos palestrantes. Bom dia a todos. Obrigado, doutor Sérgio Nascimento, que na coordenadoria dos juizados, e logo mais um evento que estamos organizando, já até cumprimentando a Kátia, os colegas da Kátia e o Herbert, que em breve teremos um encontro dos juízes das turmas recursais e dos juizados, também abordando esses temas e todos os temas que nós temos de relevante lá no juizado, nas turmas, que atualmente é brilhantemente coordenada pelo nosso querido desembargador Sérgio Nascimento. Agradecer novamente a presença de todos para esse segundo dia do Congresso, que é um congresso no nosso centro de estudos, na JUFESP, que tem sido muito produtivo. O nosso coordenador, José Carlos Francisco, ainda não chegou, daqui a pouquinho está por aí, que tem sido também responsável pela programação acadêmica. Agradecer os colegas que estão aqui presentes também, tá? Vejo aqui o Ronaldo, nosso vice-presidente, o Bruno Takahashi, a Kátia e o Herbert já mencionei, a Zélia, que está aqui hoje, enfim, se faltou alguém, obrigado pela presença, e todos os servidores, advogados, enfim, todos que têm prestigiado esses eventos, tem sido um sucesso. E mais ainda, porque hoje, na palestra, temos nossa querida desembargadora doutora Daldice,
Santana, atualmente conselheiro do CNJ. Bom, quem é da minha geração aprendeu história de conciliação com a doutora Daldice. Eu lembro até hoje, quando eu entrei, ficava ali no Pedro Lessa, e a doutora, ela fazia uma verdadeira revolução em termos de conciliação, e muita gente, com certeza, caminhou e abriu os olhos para isso com a doutora Daldice Santana, e é, sem dúvida, uma desembargadora, considero muito querida por todos aqui na região, por todos os juízes e colegas. E também o nosso amigo, Dr. Carlos Gustavo Moimaz Marques, né, doutor em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie, mestre professor da pós-graduação da mesma universidade, autor do livro Benefício Assistencial de Prestação Continuada, e que também nos honrará com a palestra. Então, desde logo, doutor Sérgio, volto, posso passar a palavra diretamente. Retorno a palavra ao nosso presidente de mesa, doutor Sérgio Nascimento, para começarmos as atividades. Bom, passar a palavra à doutora Daldice, que ela é muito prática, não gosta de muita conversa, muitos elogios. Né? Direto ao ponto. Então, passo a palavra à desembargadora federal Daldice Santana, nossa conselheira do Egresso Conselho Nacional de Justiça. Bom dia a todos. Na realidade, não é que eu não gosto, eu acho que não tem sentido, na minha casa, ficar fazendo um rosário de que eu sou artigos. Eu sou juíza, só que é importante, né? Então, estou... É uma juíza que faz a diferença aqui na justiça. Bom, percebeu que a minha relação com ele não é de ofício, é de afeto. Né? E ele já descreveu isso quando ele citou aqui o André. Na realidade, eu citei no julgamento do CNJ relacionado ao precatório, não citei o nome para não constrangê-lo, mas está no YouTube. Eu disse que, quando eu peguei eu não era vitaliciada, eu peguei esse precatório e eu falei assim, eu vou embora. Porque nós não tínhamos o CNJ. O CNJ não só protege a população, mas protege os juízes contra os malefícios de alguns tribunais, ou de gestões de tribunais. E isso eu disse. Disse que o CNJ, como não tinha CNJ, eu fiquei com medo de não ser vitaliciado, mas eu assumi o risco de não ser e voltar para a Bahia. E eu cheguei com um processo no braço, no gabinete, que ele era o meu titular. Eu falei, Sérgio, eu vou embora. Porque o que eu peguei aqui, assim, contei, sabe o que ele fez? Ele não duvidou do que eu falei. Ele pegou o processo de próprio punho e despachou. Devolva, né? A pessoa recebeu, devolva os 85. Contou a historinha que a dívida era de 3 mil e não de 3 milhões e que a parte já tinha recebido 85 mil, que era na época que pagava pelo tribunal. E estava naquela transição de descer. Então, ele pagou uma parte aqui e outra parte lá. E que devolvesse os 85 sob pena de apropriação indébita. Blefou, mas deu certo. Porque o advogado quando recebeu, né, as partes já tinham morrido, é claro, né? Ele ficou com ele. É a tal da procuração não atualizada. É o tal de ficar pagando precatório para morto, que aqui no tribunal, né, paga tudo para morto. Morto está falando, morto está vivendo, morto está respirando, morto está recorrendo, morto está entrando com ação rescisória. Né? E o advogado recebeu com a certidão, não tinha... as partes, a empresa estava fechada, as partes tinham morrido, não se sabia onde estava, e o advogado, acho que no dia seguinte de manhã, chegou com o cheque de 85 mil. Para devolver com a petição. O que eu faço com isso? Meu Deus do céu, eu não sabia o que fazer. Vou receber o cheque? E aí eu consegui despachar, mandando para depósito judicial, vinculado àquele processo. Então, a história está aí. Né? Eu cometi fui além do que eu podia, porque, na época, o juiz não podia criticar a decisão do tribunal, nem questionar, nem pedir informação como cumprir. Porque eu tive um caso que, você teve coragem, o baiano é muito informal.
Liguei para a desembargadora e perguntei como cumprir a decisão. Você é louca! Você podia ter tomado a representação se fosse fulano. Então, eu absorvi essa observação. Enfim, teve mais um outro caso na mesma vara e nós devolvemos, na época, 7 milhões. Isso em 95, né, 96, 95. Mas, enfim, eu estou com o doutor Carlos aqui também. Então, o doutor Carlos eu tenho gratidão por ele, que foi com ele. Quando eu cheguei no tribunal, eu tinha 1.200 embargos à execução. E eu disse para ele assim, né, eu não o conhecia, mas ele era alguma coisa, chefe, e eu, na cara mais assim, pedi socorro, me ajudem. Né? Com certeza, o interesse processual de 90 não é o mesmo de hoje. Tem alguns casos que o senhor vai poder desistir desses embargos. E eu queria saber como fazer para que isso se operacionalizasse. E ele falou, se a senhora fizer a triagem assim, assim, assado, tudo bem. Eu cheguei no gabinete, nova, né? Falei, eu quero fazer triagem. Nossa, todo mundo virou a cara. Vai lá, vai ela, inventando a roda. Tá pensando o quê, né? E aí eu senti aquele peso e tal, porque, afinal de contas, as pessoas tinham que parar, um gabinete cheio, parar para fazer triagem, né? É a mesma coisa de um operário parar para amolar a ferramenta. É a mesma coisa. Né? É perda de tempo ou é um ganho posterior? Né? E depois nós evoluímos. Na primeira leva, ele trouxe 250 desistência dos embargos. Aí eu ganhei todo o gabinete. Todo projeto que eu me proponho, eu consigo alcançar por conta desse início de trabalho, e depois nós passamos para a conciliação dos embargos, a execução, ele fazia a proposta, e eu continuo fazendo até hoje, faço por WhatsApp, tá? E eu digo por WhatsApp porque eu tive bullying quando eu dei aquela decisão, que podia, né? Até os colegas no grupo de WhatsApp mandou as carinhas. Olha como é que a gente vai recorrer das sentenças. A carinha, né, de felicidade, de raiva, né, porque eu falei, isso é bullying, leia a decisão, né. E outros mandaram um WhatsApp dizendo assim, vale beijo, vale abraço? Eu falei, vale tudo numa situação de conflito. O que você quiser. A criatividade na conciliação é livre, não tem fim. Pode fazer o que quiser num ambiente de conflito. Se as pessoas estão se sentindo que vale beijar, o que tem? Beije, abrace, por que não? Né? Bom, mas voltando à minha palestra, não sei se é palestra, e também não sei, eu ultimamente estou falando, #ponto falei, é o que vai acontecer, tá? Então, quando o Zé Carlos Francisco me ligou, eu realmente eu estou falando para todo mundo assim, uma hora eu vou ter que dizer não, porque eu não estou conseguindo dizer, porque eu ocupo a pasta da Lei Maria da Penha. Imagine que quando eu cheguei lá, eu falei assim, a única coisa que eu sei de Lei Maria da Penha é que eu sou mulher. Então, também não sei se eu sou mulher, né, a mulher que atende os preceitos da Lei Maria da Penha, de independência e tudo mais, né? Bom, e aí eu sou chamada para lá e para cá, né? Então, eu tenho que dar conta de lá, que é para mim a matéria nova, e tenho que dar conta de toda a justiça estadual e de toda a justiça federal em se tratando de conciliação. E cada um tem a sua peculiaridade, né? Tem a sua realidade, né? E eu tenho que entender isso. E todos querem que o CNJ fale, se está ok, né? E agora eu estou fazendo, para piorar, eu estou acompanhando as inspeções. Ou seja, quando o CNJ vai fazer a inspeção, ele não fará só a inspeção da parte adjudicada, da parte judiciária, mas também do serviço judiciário de conciliação e mediação, como ele está estruturado. Né? Não adianta ficar fingindo que está aplicando a resolução 125, o 334, porque isso vai ser apontado. O primeiro relatório, provavelmente, deverá ser submetido, o que o corregedor falou ontem, que já está preparando para ser submetido. Então, é o seguinte,
por enquanto, a ida do CNJ, ou essa atuação do CNJ, não é punitivo. É aquele caráter pedagógico e harmonizador. Pedagógico é, faça assim, me dê um cronograma, quantos sejus estão entalados, está cumprindo o 334? Então, por que não está cumprindo? Aponte os óbices, falta de estrutura, o juiz bicudo, né? Que não quer porque é inconstitucional, porque não quer porque ele é dono do processo. Porque é assim. Já tem uma pesquisa, até uma laurea da USP, que o juiz diz isso, que não tem prejuízo. Isso não é critério de julgamento. Isso é procedimento. E procedimento tem sanção. Se tem sanção para o advogado, para o juiz não vai ter? Claro que não vai ter para o juiz. Porque, afinal de contas, ele é cumpridor da lei, não precisa dizer, está implícito. Não está implícito? É só ler a Lomã. É só ler o Código de Ética. Então, quando eu comecei a conciliação, eu comecei num tipo enjeitado na justiça, que era o SFH. Dava-se a liminar e esquecia. Era isso. Depois, esses meninos que são muito bons, estou vendo ali aqui, você, aliás, quase todo mundo começou a gostar de SFH. E esses processos hoje, acho que é processo em extinção, porque pouco se tem, nós acabamos com a indústria das associações, né? Então, ao acabar com a indústria de ganhar dinheiro enganando, né? Porque era ganhar dinheiro enganando, fazendo as pessoas contrair mais dívida, para de pagar o IPTU, para de pagar o condomínio, né? Isso é abusar, isso não realiza cidadania. Cidadania não é só acesso à vara, cidadania é acesso à informação. Isso é o conceito atualizado hoje de acesso à justiça. Tá? Então, né, e hoje eu me deparo com outro processo enjeitado, outra matéria enjeitada, que é a Previdência. Para mim, é matéria enjeitada. Todo mundo quer falar sobre ela, todo mundo quer ser bonzinho e caridoso. Mediador, conciliador, não é nem bondoso, nem porque o Sérgio falou, não, que eu sou isso. Eu tenho cara de brava, todo mundo me acha brava. Não é. Por que eu dou certo na conciliação? Porque eu não sou bondosa nem caridosa, eu sou profissional. Simples assim. Porque me perguntaram, o pessoal da Caixa me falou, doutora, estão dizendo que quer as mesmas condições de acordo que a gente dá para a senhora. Porque, então, para mim, quer dizer, eu só tenho sucesso na conciliação porque a Caixa me favorece na proposta? Não é isso. Eu sou realista. Eu não posso dar casa para todo mundo. Alguém tem que pagar a conta. Alguém tem que pagar a conta. Nós estamos num ambiente de reforma previdenciária que, do jeito que está, pode aumentar a idade, mas ainda não vai resolver. Não vai resolver. Porque tem ralos. E ralos pequenos que podem ser tapados. Mas, por enquanto, não. Do jeito que está aí, eu não tenho. Por isso que eu estou falando. #.falei. Então, vamos lá. Esses benefícios por incapacidade, eles estão sendo... Nós temos um grupo de monitoramento no CNJ. E lá, nós não chamamos só o procurador, porque a gente acha que o INSS é o procurador. São duas realidades. O procurador é uma coisa que, aliás, hoje, já ele falou, não, a senhora, ainda bem que eu estou na mesa, não vai me criticar. Lá vai a primeira crítica. O procurador é procurador da União, mas ele não tem mais vínculo com
a origem. Ele não é mais procurador do INSS. O administrativo não mais reconhece aquele procurador para me dar a informação. Não tem memória. Não tem feedback. Não tem feedback. Qual é a superintendência que tem o retorno das matérias que para de indeferir? Já está superado. Não tem isso. Né? Então, ele virou procurador da União. Né? Esse aqui, de tanto eu falar, ele foi parar numa, o quê? Uma faculdade. Olha, uma das pessoas que mais conhece previdenciário, ele foi parar numa universidade. Tira o bom, o especialista põe para lá. E assim tem. Porque a matéria é mais árida. A matéria que dá desgosto. Por que dá desgosto? Porque, às vezes, o procurador parece que está falando no deserto. O juiz fica refém dos peritos. E o juiz diz, eu vou adotar o laudo porque ele é da minha confiança. Nunca viu. Não sabe se é loiro, moreno ou, sei lá. Nunca viu. Agora, não, mas porque ninguém quer a perícia, ninguém quer fazer perícia. Claro, o juiz marca a perícia sem gerenciamento, ele marca hoje, amanhã, né? Você acha que o perito vai fazer uma perícia por R$200 só de pedágio? Ele já gastou. Agora, se ele organiza, o senhor vai ganhar 2.000 por dia. O senhor vai marcar 20 perícias. Olha, qual é o médico que ganha 20, que ganha 2.000 por dia? Ou por semana? Entendeu? Então, nós temos que fazer autocrítica também. Como é que a gente trabalha? Eu vou marcar minhas audiências de conciliação porque eu mando o meu processo. Não combina com a procuradoria? Não organiza? Por isso é que tem centro. Para ter organização. Para ter um gerenciamento. Para otimizar. Para ocupar a pauta de forma racional. Outra coisa. Eu não vou chegar na mesa de conciliação. É importante, sim. Você não precisa. Claro, quem vai julgar não pode. Vai para o centro, porque lá tem um coordenador. E juiz tem que ficar rodando, feito peru mesmo. E não no gabinete, consultando o WhatsApp. Não é isso. As coisas têm que ser ditas, porque isso tudo chega no CNJ. Não tem filtro. Ouvidoria e o conciliar chega de tudo. Já chegou até a filmagem. Por favor, passa aí, comece aí. Eu vou começar a minha... aqui, desculpe. Sou eu. Como é que eu passo para você? Isso. Bom, isso aqui, provavelmente, essa tela o senhor já viram em algumas oportunidades da minha fala. Mas é importante sempre retomar essa fala. Da mesma forma que eu falei, que eu peguei os processos enjeitados, eu agora estou focada nos benefícios previdenciários, sobretudo os de incapacidade. Tá? E os senhores vão entender, guarda essa tela, porque no final os senhores vão entender por quê. Nós já tivemos SFH, não tem? A Caixa hoje é um exemplo de instituição. Né? Agora nós estamos focados em trabalhar prepostos, e eu falo, chame um advogado da Caixa, instituição financeira, porque fala entre iguais. Tá? Mas nós vamos ter aqui o maior litigante, o habitual, o que a gente mais vê. E os senhores vão entender por que mais vê. Tá? Seja no polo passivo, seja no polo ativo. Mas está lá. Tá? Isso porque ele é responsável por uma boa parte da Seguridade Social. Né? Que nós temos aí a saúde, nós temos a assistência. Você passa para mim? Isso, perfeito, eu esqueço.
E nós temos um sem contraprestação e outro com contraprestação. Mas eu vou dar só um pitaco aqui na saúde, que está na fala da ministra Carmen Lúcia, num evento que ela foi ao Washington, que é preocupante também. Tem um município que 13 pessoas consomem 18% do orçamento destinado à saúde. O resto é para atender 82% das pessoas. Gente, eu não sei, eu sei que para mim é uma tragédia. É uma tragédia quem precisa do remédio. E é uma tragédia porque eu não sei com quantos estão sem o remédio. Lembrando aos senhores, isso aqui eu vou lembrar, é outro que eu queria que os senhores guardassem, que o maior grau de litigiosidade está onde? Nos mais letrados. Não está nos pobres, que alguns invocam para proteger, tá? Tem uma pesquisa do IPEA, tá? Que ilustra isso. Dividiu o Brasil em quatro blocos. Assim. Eu não tive tempo de trazer. Então, diz, Unidade da Federação, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, DF, Rondônia, Santa Catarina e Manaus. Casos novos, 1,43. Anos de estudo, 7,52. Percentual de pobre, 19,55. Aí eu vou para o quarto, bem lá. Bahia, Ceará, Alagoas, Manaus, Pará, Piauí. Casos novos, 0,34, ok? E ano de estudo, 5,33. Percentual de pobre, 58,18. É isso. Ele nem sabe que ele tem direito. Ele nem sabe. Então, quando eu gosto de falar com números. Essa blá, blá, blá de teoria, que tem gente que vai e fala, fica culpando o servidor público, não sei o quê, tem que ir nos devedores, nos grandes devedores. Vamos com número também. Vamos com número também. O número não se pode brigar com o número. Aí eu começo já provocando que se há judicialização excessiva e quais são as causas. Então, esse evento poderia sair um grupo de estudo. Pegar, assim, eu gosto sempre. Aí o Bruno até citou um tempo atrás, nós citamos num artigo que vai sair aí, que o idealizador do Tribunal Multiportas, né, que o Tribunal Multiportas da Conciliação, a porta da conciliação, a porta da informação, a porta da ascendência, ele diz, a gente fica só discutindo. E cadê a ação? Cadê o monitoramento? Não tem. A gente só discute, debate, congresso, entendeu? Não tem. E o Justiça em Número, mas aí também guardo isso, que o Justiça em Número vai revelar o nosso quadro, o nosso cenário. Uma das causas que eu atribuo a uma judicialização excessiva está na competência delegada. Tá? A média nacional é 12. A média, isso é uma pesquisa do CNJ, a média dos nossos aqui é 26. São Paulo, 27. Quase um terço dos nossos processos estão na competência delegada. E Mato Grosso do Sul, 14%. Aí eu vou dizer, mas Daldice, por quê? Vou explicar, sempre vai guardando isso, tem uma razão de ser, por que eu estou citando. Aí nós temos uma realidade que eles não trabalham, eles não aplicam
a ideia de tribunal multiportas. Eles não trabalham mediação e conciliação. E quem visitar o gabinete da conciliação aqui vai ver que a conciliação é feita aqui. Passa direto. Passa direto. Não tem um filtro. E quando eu digo filtro, não é contenção de litigiosidade. Filtro é tratar adequadamente o conflito, para atacar as causas da geração do conflito que leva a litígio. Tá? Não é filtro para dizer, não vem, a gente não quer processo. Não, é bom ter, para a gente conhecer as realidades. É bom ter, mas o melhor é tratar. E quando a gente fala tratar, eu volto a repetir, tratar adequadamente, a gente toma emprestado da medicina, que tem problema de saúde, tá? Lá tem problema de saúde, e a gente fala com naturalidade em tratamento. Nós temos problemas jurídicos e a gente não fala tratamento adequado desses problemas jurídicos. A gente só fala em processo, entrar com processo. Isso? Ou seja, a gente só fala na cirurgia. Que é isso. A gente só fala na cirurgia. A gente só fala no recurso, né, que para a medicina você fala, tá, qual é o seu sintoma? Não, então, não, um analgésico dá, um anti-inflamatório já resolve. A gente não leva para a mesa de cirurgia tudo. O médico não leva para a mesa de cirurgia. E não é inadequada essa analogia que eu estou fazendo. Olha a Constituição que fala em sistema, fala em partes, fala em órgãos. E tratamento adequado é uma visão multidisciplinar. Você permeia as várias áreas do conhecimento. Então, também observe mais adiante, e uma peculiaridade, só para dizer que é a maior competência delegada do Brasil, que o núcleo, que seria o gabinete, ele só desenvolveria política como se fosse um órgão de inteligência, de planejamento. Teoricamente, ele não faria conciliação. Ele não faz. Não é a concepção. Mas como é que não faz? Só porque você é jurisdicionado da Justiça Federal, da Justiça do Estado, você não tem direito? Tem. Ele não é um cidadão de segunda classe. Muito pelo contrário. Só existe competência delegada para beneficiá-lo. Agora, como é que a gente interpreta esse artigo? A Justiça do Estadual fala assim, isso não é meu, estou fazendo favor. Isso é da Justiça Federal, é delegada. A Justiça Federal diz o quê? Competência absoluta, você tem que fazer. Então, o jurisdicionado dessa faixa fica no limbo. Ele deveria ser bem tratado, bem cuidado, ele fica das duas justiças que nenhuma se identifica com ele. Nenhuma justiça se identifica com essa causa. A Justiça Federal, isso aqui, eu só coloquei essa questão, porque aqui é a linguagem toda de conciliação. Vocês vão ver que a linguagem é de conciliação. Porque, politicamente, já tem, a ministra Nancy criou enunciado, meta, alguma coisa, de postos avançados, de colaboração da Justiça do Estado, da Justiça Federal com a Justiça do Estado. Mas o viés ainda era assim, a gente gasta com vocês, a gente trabalha para vocês e não recebe a remuneração. Com uma percepção, talvez os filósofos teriam um nome para isso. Né? Mas olha esses processos como possibilidade de ganho.
como é a Justiça Eleitoral. O que a Justiça Federal deveria fazer? Cooperar. Postos avançados, processo digital, servidor treinado, audiência por videoconferência. Tem tanta possibilidade que eu não vou dizer aqui, eu espero que saia um grupo de estudo aqui para o próximo congresso, eu só venho no outro próximo congresso se for para debater ideias que saiu daqui. Porque se não ficar falando a mesma coisa, me desculpe, eu já falei, hashtag quando falei, tá? Então, necessidade de reconhecimento, problema comum, o problema é nosso. Assim a Constituição quis. Então, cooperação entre a Justiça Federal, Justiça Estadual, advogados públicos e advogados privados. Vai montar um posto avançado? Conversa com a advocacia. Ela vai querer também. Procurador público, entender isso. Com base nisso, eu vou dizer para vocês, essa preocupação que está aqui nisso aqui, isso não é de hoje, tá? Isso aqui nós transformamos num artigo, foi da minha gestão, na época que eu era coordenadora aqui 2012, 2013. A gente já preocupada com essa questão da competência delegada e preocupada com a falta de tratamento adequado desses conflitos. Perceba que eu não falo nem mediação nem conciliação. Mediação e conciliação é uma das formas de tratamento adequado de conflito. Tem várias outras, inclusive interlocução, inclusive a ouvidoria bem tratada, a ouvidoria bem ouvida. Tá? São formas de você resolver, porque a informação também é tratamento adequado. E a informação obtém-se através da ouvidoria. Né? Nós pegamos, tem uma portaria do presidente na época, do Nilton, para a gente fazer estudo, fazer isso, e a gente tinha uma repórter da Veja, que era estudante de Direito, e do Estadão. É claro, aí a gente pegou, fala, vamos fazer uma pesquisa de qualidade, pegando uma faixa de processo. Vá na estatística, veja, quantos recursos, ou pega cidades que tem mais de 300 recursos aqui no tribunal. Né? E vamos trabalhar, vamos identificar, vamos ver se a gente vai fazer audiência, o que a gente vai sugerir. Bom, enfim, surgiu essa eleição dessas cidades aí. Birigui, Capão Bonito, Mogi, Tatuí, Adamantina, Tanabi, Dracena, Jabuticabal, Diadema e Arara. Só competência delegada. Tá? E aí a gente queria saber quais as histórias atrás daqueles 300 processos. E essa pesquisa, o que esse fonte fala pesquisa, não é aquela pesquisa de carinha. Pesquisa com pergunta aberta. O que você acha? O que você fala? Me traz. É difícil de tabular? É. Mas a gente queria uma pesquisa pequena. Né? E realmente foi feito. E veja, a gente resumiu, né? Fizemos essas perguntas abertas. Qual o motivo do alto número de processos? Cada um deu uma resposta. Quais as características da reunião que contribuem para esse aumento? A Justiça Federal nas proximidades, existe dificuldade de acesso? Aí vem os principais, e é importante, eu faço questão de ler isso aqui, porque depois a gente vai trabalhar mais adiante. Aí tem um resumo. Grande número de requerimentos recusados nas agências. Não exigência de requerimento administrativo, que já foi absorvido pela repercussão geral, mas era a causa. Tá? Advogados que fazem trabalho de prospecção de clientes nos bairros afetados, convencendo sobre os benefícios de ajuizar uma ação em face do INSS. Alto custo de deslocamento entre cidades. Cultura dos advogados habituados a ajuizar ações nas suas comarcas.
laudos produzidos por peritos descompromissados com a prestação jurisdicional, que acaba por recair em laudos que invariavelmente beneficiam as partes. Por consequência, advogados convencem clientes que têm boas chances na comarca, graças ao perito que ali atua. Olha o juiz. Olha aí o juiz. Bom, aí, evidentemente, que foi uma pesquisa ampla. Uma pesquisa que se pesquisou do funcionário, do juiz ao procurador. Tá? Procuradores começaram a atuar há cerca de 4 anos. Tudo se tornou mais ágil. A presença do procurador propõe acordos. Há muita irritação por trabalharmos tanto por TRF com uma justiça federal tão próxima, alguém já vai identificar onde, a 10 quilômetros daqui. Há uma sobrecarga altíssima devido à competência delegada. Já mobilizamos dados, demanda e nunca houve solução. O valor pago aos peritos é muito baixo, diante da dificuldade de se produzir o laudo. Há dificuldade de nomear perito. Gestão. Boa parte dos processos são de um só escritório grande. Tem um que parece que o escrivão era irmão do advogado, do grande escritório. Há abusos dos escritórios de advocacia que não têm interesse em resolver administrativamente. Seria interessante sabermos dados da reforma da sentença na comarca. As pessoas fogem da Justiça Federal, pois é mais ágil ganhar na Justiça Estadual. É mais fácil. Fizemos reunião com o juiz estadual para pedir a troca de perito, ele pediu indicação de nome, mas não temos. O procurador também não tem, não ajuda também, né? O próprio judiciário não tem rigor para apreciar a perícia médica. Há excesso de processos previdenciários em todas as comarcas. O juiz estadual tem menos estrutura, muitas vezes destaca. O pobre do juiz estadual não tem nem quinis. Ou tem, doutor Carlos? Já mudou? Então, pois é. Até hoje, 1/3 dos processos vem sem nenhuma informação. O processo previdenciário é das últimas prioridades do juiz estadual. Em Pilar do Sul, a juíza diz, só tenho esse perito. Se eu tirar, eu vou ter que procurar outro. É o que me satisfaz. Há cidades em que 100% das ações por incapacidade são procedentes. Há muitos problemas também em Itapetininga, Apiaí, Salto, Itu e Pilar do Sul. Provavelmente é o mesmo perito. Outras frases. Tenho 40 anos de escritório e sempre foi assim. Esse negócio de sempre foi assim, ninguém... Sempre foi assim. Assim será decidido. De 440 processos em andamento, cerca de 800 são previdenciários. Temos uma demanda muito grande. Sugerimos a criação de regionais federais que cobrissem. Depois eu vou... Já dei uma pincelada, mas tem outras tantas aqui. Eu vou passar para frente, porque não dá para eu falar tudo, tá? Qual é o resumo que eu fiz, que eu coloco aí, gente? Que o contexto socioeconômico do local e seus desdobramentos soma problemas estruturais da justiça, da procuradoria, da falta de conhecimento, da falta de elo entre a justiça. Não tem um workshop entre juízes estaduais, a Justiça Federal, ou o juiz colega que está perto de Apiaí, perto de Birigui, chama os colegas, faça troca a informação, troca perito, oferece, coloca à disposição para fazer um trabalho de conciliação. É assim que se trabalha. Não é isoladamente cada um, eles não fazem favor para nós. A competência é constitucional. Sérgio, me dê só um tempo, me dê pelo menos 15 minutos antes que eu corro aqui, viu?
outros fatores comuns que levam, outros fatores que levam à judicialização. Não é só a competência delegada. A competência delegada, não é só, o problema não é só o juiz estadual, o problema é nosso, sobretudo, eu acho que mais nosso, que não olhamos para eles, que não valorizamos o trabalho deles, que gera isso. Né? Eles não, no concurso deles, não tem nem cheiro de benefício previdenciário. Ele chega lá, tem umas falas aí, que quem sentencia é o estagiário. Tá? Nessas falas que eu suprimi aí, que eu tenho medo do Sérgio me dar uma cortada, quem fala, quem dá a sentença é o estagiário. Né? Que não tem na faculdade, que não tem na faculdade. Que, aliás, a respeito de Vossa Excelência, procurador aqui senta lá na bancada, está lá adornando as sessões, mas não, eles não têm. Também não tem. Então, por isso. E aí o cara vem, senta na bancada de julgamento. Ele dá parecer aqui. Porque tem que justificar o cargo de procurador. Entendeu? Então, essa é a realidade. É processo enjeitado. Porque é de pobre. Porque não é a tese tributária que vai sair na manchete do jornal do Globo. Mas falar do Globo, eu falava para o doutor Carlos em 7 anos atrás, eu tenho processo com perna quebrada há 20 anos. Eu falava para ele. Estadão de domingo e em maio também. Conto mesmo, pega até o ano, que eu falava 12 anos na época, eu falava 12 anos. Pegou o caso, eu só falava, às vezes eu falei com as meninas quando leram, a senhora é bruxa, é baiana mesmo. Eu falei, sou baiana, não tem religião, tem entidade. Né? Então, todas. Né? Todas. Então, eu sei de tudo. Então, eu falava isso, que ia ter. Né? O Estadão relata. Perna quebrada, 12 anos recebendo benefício. Pasmem, também. Uma grávida de alto risco, 5 anos recebendo benefício. 5. Gente, reforma previdenciária, eu fico alucinada. Que os ralos estão aí. Aí, tem outras coisas que eu vou falar rapidamente, que levam à judicialização. Desemprego. Aí ele alega, tem uma região aí, a região de Limeira, que eu fui para a audiência de conciliação. O cara quebrava o tornozelo, ele tinha problema psicológico. Quebrava o punho, problema psicológico, porque dificulta a perícia. Né? E tudo vira... A Kátia sabe, ela deve estar com esse sofrimento, porque essas perícias perícia específica, você não pode substituir o médico. Né? E aí, pior. Se eu estou corrigindo um ato administrativo, eu tenho que ver esse ato administrativo. Eu tenho que confrontar esse ato administrativo. Estou reformando um ato administrativo. Portanto, eu tenho que ver essa perícia lá, o que deu. Eu fico fazendo um mesmo jurisdicionado, 2 perícias, 3 perícias, uma administrativa, outra judicial. A gente está replicando estrutura. A gente não confia no INSS. Como é que a gente faz para resgatar essa confiança? Que, como órgão público, eu não posso conceber que o órgão público quer ferrar todo mundo. Quer indeferir por indeferir, eu espero isso. Eu não posso presumir isso. Mas, sabe aquela presunção dos atos administrativos? Não existe nessa matéria.
A presunção é o contrário. Né? É presunção de ilegitimidade. E aí eu replico a estrutura. Aí eu tenho que pagar perito aqui. O perito deveria, doutora Kátia, ter acesso e responder o que está de errado na perícia judicial. Perdão, administrativa. Não pode estar uma perícia dissociada. E o procurador tinha que exigir isso. Tinha que fazer os quesitos ou analisar o laudo de acordo com a perícia administrativa. Responda, perito. Por que esse sintoma aqui é incapacitante? Foi apontado. Você está desconstituindo o meu ato, eu tenho que saber. E não substituindo sem confrontar. Então, aí é um outro problema. Desemprego, eu tenho falta, eu tenho uma cultura. Vai buscar no judiciário. Aqui você não vai conseguir. Porque o cara quer se livrar. Ele não se dedica a resolver. Ele quer se livrar. Eu sempre... Essa palavra é muito forte, que eu digo. Há pessoas, há profissionais que se dedicam à sua função, à sua atribuição. E há profissionais que se livram. E se livrar é de qualquer jeito. Chuta para frente, alguém vai resolver. Tá? Então, nós temos essa cultura administrativa. Eu preciso preparar, o procurador precisa ter esse feedback, preparar o que falta, mapear, onde mais indefere. Sabe que a média de indeferimento é alta? Mapia. Por que você, em Carapicuíba, consegue deferir benefício em 60%, e você em Barueri, 30%? Nossa, uma conurbação, a população aqui é de um jeito, a população daqui é de outro jeito, salvo se, eu tenho uma região com alto, digamos assim, como Birigui, Calçados, que tem uma característica, né? Aí tem até nessa pesquisa fala que eles são muito agressivos, é uma indústria muito agressiva. Então, aí, para você ver, eu fiz a pesquisa para poder entender por que a diferença. Por que, né? E eu não sei se tem isso. Falta de treinamento administrativo, falta de aferição de como eu vou apreciar esses pedidos. Tipo um checklist bem rigoroso do servidor do INSS que recebe. Isso. Que confronte, que aponte que está havendo desvio. Ou até não tem fraude também, inibe a fraude. Porque o servidor da manhã consegue deferir 100%. O servidor da tarde, 50%. Aí eu tiro a média. Tudo isso é mapeamento, tudo isso é gerenciamento. Outra, e é grave essa, perdão, doutor, é essa aqui, afiliação tardia. Sabe aquela ditado nosso, quanto mais aperta, sai pelos dedos? Não é? É isso. Vai apertar lá o ano para quem está, quem tem um trabalho permanente. Mas vai sair pelo ralo. Quanto maior o tempo para você se aposentar, mais intercorrências teremos. Eu vou ter doença, eu vou ter... Então, por quê? O aposentado, ele não tem benefício de auxílio-doença porque ele já está lá, não está sem trabalhar. Mas se aumenta esse espaço, eu terei mais intercorrências. E pior, mais desemprego, mais informalidade. Aí o rapaz adoece. Recolhe aí rapidinho 4. Detalhe, pelo teto. Vocês acreditam que com esse perfil tem pedreiro e tem lavrador no teto?
Hã? E aposentado por algumas turmas daqui por invalidez. Lavrador ganhando 5 mil e tanto. Claro. É tudo forjado, tudo preparado, com a complacência do Poder Judiciário. Simples assim. Hoje, o fenômeno maior é a pré-existência. Hoje, um escritório já tem o formulário, já tem o roteiro da fraude. Ele nem tenta disfarçar. Como é que eu acho que eu disfarçaria? Recolheria pelo mínimo. Disfarça. Não é? Dá uma disfarçada. Porque trabalhador rural, não tem trabalhador rural com um salário de benefício recolhendo pelo teto. Pelo menos 90,9%, né, Sérgio? Não tem. Pedreiro, coitado. O mestre de obra recolhe pelo mínimo. Agora, o que acontece, gente? O que é injusto? Olha a injustiça que se faz. Aquele trabalhador simples recolhe o carnezinho 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5, 10, 20, 15. Aí o bonito lá chega com 4zinha para recuperar, agora melhorou um pouquinho, não só recupera, ou não só filia-se, e fica no teto. Para mim, não tem previdência que dê, reforma da Previdência que solucione a falta de dinheiro. Não tem, para mim não tem. Por quê? Reforma, põe a reforma. Está lá escrito, pré-existência não. E eu relativizo? Para mim não tem jeito. E relativizo em nome de um bem maior, porque eu estou cuidando, coitado. Coitado é de quem paga. Coitado é da maioria, de 99%. Coitado é daqui um dia um escândalo desse que vai, com certeza vai. Porque o juiz não é dado a ser ingênuo. É o que eu mais ouço lá no CNJ. A juiz não é dada a ser ingênuo. Ele tem que ter conhecimento de economia, de orçamento público. Ele e todas as circunstâncias, não é ele e suas circunstâncias. E aí eu falo, aí eu já ouvi, isso aí é uma expressão que na realidade, do contribuinte oportunista, eu usei uma vez que eu levei um voto, eu estou terminando, já vi comentário aqui, já estou terminando, já vou até pular. Então, contribuinte é oportunista, a filiação não tem histórico, ele já filia com 60, com 40, e com 70, e aí sempre pelo teto. Se o dia que a gente colocar isso como isso é fraude, isso é burla ao sistema, isso é burla ao princípio da solidariedade que norteia o sistema, do regime que nós estamos submetidos, que é de contribuição, acabou. Acabou. E eu citei aqui, tem uns julgados, já tem ação rescisória, tá? Que acho que estão brigando aí na turma, na subseção, na sessão, né? Uns rescindindo e outros não rescindindo. Isso significa o quê? Tanto na parte administrativa não tem um padrão, ou seja, tem uma subjetivação, uma discricionariedade para deferir ou indeferir, no judiciário repete a mesma coisa. A turma, a 10ª é boazinha, a 9ª ferra e outra e vai assim vai. É assim que se então não tem tudo muito subjetivo. Todo mundo quer ser legislador, todo mundo quer temperar, todo mundo quer dar o seu padrão de justiça. Então, esse excesso
esse excesso de subjetivação, de discricionariedade, leva também à judicialização excessiva. Agora, vamos para Justiça em Número. Eu adoro isso aqui. Vai sair outro esse ano. Mas eu adoro isso aqui. Percebam bem. Assuntos mais demandados no Poder Judiciário. Todo. Está em nono lugar, só benefício de auxílio doença. Só. Eu nem vou para a aposentadoria por invalidez, que não vai dar tempo. Na Justiça Federal, qual é o assunto mais demandado? Benefício do auxílio-doença. Chama atenção aqui. Quem está em segundo lugar? Dívida ativa. Hello? Artigo 40. Artigo 40. O que sobra das execuções? Muito pouco que possa arrecadar. O benefício de aposentadoria por invalidez está em terceiro. Soma o percentual, 11% de aposentadoria, de benefício de auxílio-doença, e soma com a aposentadoria com validez, dá quase 18%. Quanto é que eu tenho de execução fiscal? 8%. Eu não estou arrecadando muito. Eu estou pagando mais. Eu não estou falando em termo numérico, de quantidade. Eu não fiz essa pesquisa. Eu estou pagando mais do que arrecadando. Tá? Aí, vamos passar. Nas varas, isso ali, veja só, o anterior, desculpe, calma. No segundo grau, o benefício continua em primeiro. E a dívida ativa em sexto. Isso é o impacto do artigo 40, porque no segundo grau eu não tenho o artigo 40. Ela está em sexto, eu só tenho embargos e algum pagamento. Então, o artigo 40 está impactando lá. Eu tenho muito menos possibilidade de arrecadação. Não é o segundo lugar. O que melhor reflete é o sexto. Aqui, tá? Aí depois eu tenho, no primeiro grau, dívida ativa. Mais demandado nas varas. Tá? E o que nota aqui? Aqui nota que as varas federais, os benefícios por incapacidade não é mais recorrente. Não é o mais recorrente. O que indica o quê, gente? Indica o quê? Se não, nas varas federais não é o mais, indica o impacto da competência delegada na nossa competência. Eu já tenho um foco, eu já tenho onde posso trabalhar. Tá? Aí, e assim por diante. Aí, turma recursal, a mesma coisa, juizados especiais, a mesma coisa. Aliás, juizado especial, meu Deus do céu. Juizado especial precisa trabalhar melhor. Juizado especial está com uma cara de vara de antigamente. E juizado especial é a mãe da conciliação, como a Justiça do Trabalho. Foi lá que surgiu. E eu quero dizer para vocês, assim, que eu hoje posso dizer que os ambientes mais refratários à conciliação, sabe onde é? Justiça do Trabalho, nessa concepção mundial. Justiça do Trabalho, nós estamos vendo aí, né? Juizado. Juizado quer ser, ele não quer aplicar a resolução 125. Ele quer ser, eu não sei o que ele é. Porque a resolução 125 é tratamento adequado do Poder Judiciário. O que o juizado é? É o quê? Me explica. Porque a resolução 125 fala, onde tem juiz, juizado ou vara, juizado ou vara, mais de 2, centro. E não é só a peculiaridade da Justiça Federal, não. Na Justiça dos Estados também. Aí 2 coordenações, cada uma falando. Pior, não tem treinamento nos juizados, nos termos da resolução 125.
Não tem. Aí tem o juiz leigo, que instrui, que já faz tudo. Faz conciliação. Não, eles não estão aplicando. Eu falei, ó, o que não quis aplicar a resolução 125, tá vendo o impacto que está dando aí. Tá? Então, juizado, você, a conciliação, sabe, mãe, filho, filho e mãe, tá ali, os dois. Não pode. Não tem como. Então, nas inspeções, a gente está mandando, dando prazo para que se cumpra a resolução 125. Bom, eu vou pular. Aí, o que é necessário, gente, diante disso tudo, para enfrentar o desafio? Tem outros que os senhores vão identificar. Precisa de mais vara? Precisa de mais procurador de estrutura? Precisa de legislação? Que já deu uma guaribada aí na legislação, deu uma caiada. Gerenciamento de processo de trabalho? Para mim, precisa de tudo um pouco. Tá? E a legislação é para conferir mais equidade. Mais equidade é todo mundo contribuir e todo mundo usufruir. E não poucos querendo usufruir o que todo mundo está contribuindo para o sistema. Enfim, eu deixo essa mensagem para os senhores, que a sociedade do futuro será sustentada por 2 pilares: responsabilidade e respeito. Nenhuma Constituição, nenhum código, nenhuma lei ou regra precisará existir se esses pilares forem assumidos. Responsabilidade é o atendimento daquilo que espera do papel que você assumiu. Respeito é não ultrapassar os seus limites e aceitar o dos outros. Muito obrigada. Agradeço a conselheira desembargadora Daldice pela brilhante palestra que sempre nos faz pensar e repensar algumas coisas, né? Principalmente com essa lacuna legislativa que causa essa subjetividade, né? Uma vez que não há nos benefícios por incapacidade um exame pré-admissional por idade, então se a pessoa tiver 90 anos, se quiser começar a recolher, e não há nem mais as faixas, que antigamente necessariamente o contribuinte individual teria que recolher por faixas, começar por um salário mínimo, e agora não temos mais também essas faixas. Eu dei uma comida na minha palestra para não ser caçada, mas deixando para vocês. Ó, tá vendo? Ele já deu. É isso aí. E a conciliação também precisamos repensar nos juizados, né? Mas, para não atrasar aqui nossos trabalhos, eu passo a palavra ao procurador Carlos Gustavo Moimaz Marques para a sua palestra. Bom dia a todos. Não, pode deixar, eu consigo aqui. Eu queria agradecer primeiramente o convite à Escola da Magistratura, na pessoa do Dr. Sérgio, ao Dr. Bruno da Jufesp e em especial do Dr. José Carlos, que foi meu professor algumas vezes, aprendi muito com ele e fico honrado de ter recebido esse convite. Agradeço em especial ao fato de estar compondo uma mesa com 2 pessoas que trazem um ponto diferente para se repensar a judicialização do direito previdenciário. A gente tem, se o tópico desse congresso é justamente pensar em reforma, a gente viu nas palestras de ontem das reformas, que são as reformas legislativas e a constitucional, que a gente tem muito pouca ingerência. Quando a gente pensa em reforma do direito previdenciário a partir da perspectiva do processo, eu acho que a gente tem a gente tem muito trabalho para fazer e a gente tem que pensar muito, repensar muito essa ideia do que é a judicialização desses direitos. Eu acho, doutora Daldice, e eu vou tentar ser bem breve, porque eu concordo perfeitamente com tudo que a senhora falou. Eu acredito que o grande problema da judicialização envolvendo o direito previdenciário é que a gente se esquece, a gente sai formatado da faculdade para lidar com
a relação processual, a gente sai da faculdade e a gente aprende na faculdade a trabalhar com direito individual. E quando a gente começa, principalmente na Justiça Federal, lidar com processos envolvendo direito previdenciário que se caracterizam por direitos sociais prestacionais, em que muitas vezes a realidade que se define ela precisa ser construída, a gente tem que repensar toda a nossa forma de atuação. E, principalmente, a ideia de que a simples adjudicação, que a gente aprende muito no direito, quando a gente trabalha com direito individual, que é a relação processual básica, ela não funciona para o direito previdenciário. E a gente tem visto isso. E o que eu acho mais importante, eu já tive a oportunidade de trabalhar algumas vezes com a senhora, e é por isso que eu me sinto feliz de estar participando dessa mesa com a senhora, é que eu tenho 15 anos de procuradoria e quase a integralidade dele eu trabalhei com direito previdenciário. E, de fato, eu não sei se aqui, mas para nós lá na procuradoria, o direito previdenciário é a pior área para se trabalhar, porque é uma área árdua, a impressão é sempre que você está enxugando gelo. Você está sempre correndo naquela avalanche, daquela bola de neve na ribanceira. E eu consegui enxergar essa visão, essa reconstrução do direito, da judicialização do direito previdenciário com a conciliação. Porque eu acho que a conciliação é a porta de entrada para a gente começar a pensar, a trabalhar o litígio. A gente deixa o foco da relação processual e a gente começa a pensar em trabalhar com litígio. É essa a grande importância da conciliação. E eu tenho visto isso, a gente já viu em algumas situações trabalhando junto, e agora, mais ainda, depois com todo esse problema que surgiu com os benefícios por incapacidade, novos projetos e novas parcerias que estão sendo feitas e que efetivamente trazem luz. Eu vejo a doutora Kátia aqui, que eu costumo dizer que o projeto que foi implantado na PGF e que hoje a gente consegue desenvolver aqui na terceira região é tão integrativo que eu não sei mais dizer se a equipe de trabalho remoto envolvendo benefícios por incapacidade é da Procuradoria ou é da coordenação do juizado daqui da capital. E eu queria, de uma forma bem sucinta, só trazer um pouco da experiência que a gente está tendo com essa nova perspectiva e alguns resultados que a gente já tem colhido diante dessa nova visão que a gente tem dado para o processo. Tá? Eu acho que todo mundo sabe, a doutora Daldice explanou bem, eu acho que a senhora vai lembrar desses dados, doutora Daldice. Em 2014, mais especificamente em 2013, a doutora Daldice ainda era coordenadora e a gente já pensava no problema dos benefícios por incapacidade. Vocês imaginem benefícios provisórios com alto volume de judicialização aguardando julgamento. Então, a gente tinha em 2013, 2014, mais de 50 mil processos aguardando julgamento aqui no TRF. A senhora lembra, né? A doutora Daldice já apontou aí a questão de ser o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, principalmente no juizado, segundo os dados do CNJ, 2 pontos, a auxílio-doença é o primeiro ponto mais recorrente e a aposentadoria por invalidez é o terceiro. Então, os senhores imaginam esse volume de ação trabalhando com a questão do tempo, porque o auxílio-doença é um benefício provisório. Tá? A gente tem essas intercorrências e essas contradições que a gente tem acompanhado, como a doutora Daldice aí disse, da pessoa com o braço quebrado, e eu mesmo na quinta-feira da semana passada resolvendo um problema com o juizado de Campinas, em que a pessoa com dengue ficou 4 anos recebendo o benefício, o auxílio-doença, e que por coincidência ou não, o benefício era do teto também. Ela recebia 5.530. Tem que enfiar a mão. Tá? Quando enfia o pé na jaca, tem que enfiar de vez. Não deixa lá. Então, dentro dessa realidade, e eu acho que a inovação do próprio CNJ foi justamente pensar. Eu acho que a gente tem que pensar o direito social e pensar essa como a gente trabalhar com essas causas previdenciárias, não mais dentro do nosso mundinho individual de caso a caso, mas tentar estruturar aquilo que a doutora Daldice falou, e pegando a analogia dela,
A gente fala em tratamento, eu acho que a gente não pode falar ainda em tratamento, doutora Daldice, porque a gente não sabe. A gente não sabe a nossa realidade. Alguém aqui tem conhecimento de quanto se judicializa no INSS? Alguém aqui tem conhecimento se há mais laudos favoráveis aos segurados do que em relação ao INSS, por exemplo, no juizado? Alguém aqui tem conhecimento de quanto se concilia no juizado? Eu, mesmo nesses 15 anos, não tinha essas noções. E como que a gente pode pensar num tratamento se a gente não tem o dado da realidade? Se a gente não tem, se a gente não consegue trabalhar com essas realidades. Foi pensando dentro desse contexto meio crítico que o CNJ, eu acho que os colegas conhecem já, o CNJ eles pediu essa recomendação conjunta que e aí começa a parte interessante, que ele tenta construir uma política, que eu acho que é uma política judiciária, da doutora Daldice, mas ele pensa trabalhar essa política de forma integrada, que eu acho que é essa a grande proposta para a gente pensar o direito previdenciário, como se efetivar de forma integrada, porque, de fato, aquilo que a senhora falou dos procuradores é uma realidade. Nós, procuradores, temos total desvinculação daquilo que é feito no INSS. Eu faço a minha parte e jogo para o INSS, como eu faço a minha parte e jogo para o judiciário e assim sucessivamente. Então, eu acho que a gente perdeu esse link, a gente perdeu esse trem. E o CNJ, ele definindo essa política, eu acho que ele traz as diretrizes para a gente começar a repensar a forma com que a gente vai trabalhar isso. E, a partir daí, pensar em algumas reformas. Quais foram essas perspectivas, quais foram essas proposições do CNJ? Basicamente, o que ele faz? Ele tenta resolver o problema do benefício por incapacidade, que é o quê? Incrementar a conciliação, justamente pensando nessa ideia de que com a conciliação você lida com o problema. Segundo, a racionalização. Se você está pensando que você está atuando em benefícios provisórios, a primeira ideia é você racionalizar o processo para que o processo se resolva de uma forma rápida. Tá? E o terceiro é o foco dos benefícios por incapacidade na justiça. O que define um processo judicial são os laudos periciais. Quanto pior for o laudo, a análise técnica, mais difícil a gente consegue resolver o problema do benefício por incapacidade. Com base nessas premissas, nessas diretrizes que o CNJ apresentou, a PGF, a Advocacia Geral da União, para tentar fazer a parte dela dentro dessas novas propostas, ela pensando, hoje, há algum tempo está muito em moda o trabalho remoto, e os estudos envolvendo o trabalho remoto, eles trabalham muito com essa ideia da especialização e da otimização. Então, a PGF e a AGU, pensando nessa ideia de otimizar e especializar, ela começou a criar, ela estruturou institucionalmente, ainda que provisoriamente, equipes de trabalho remoto para tentar lidar com o problema da judicialização dos benefícios por incapacidade. Por que ela pensou no trabalho remoto? O trabalho remoto só da perspectiva do procurador? Não. A ideia do trabalho remoto, ela está mais ligada por interesse público do que o interesse individual nesse caso. Por quê? Porque só dá para pensar em trabalhar a solução desses conflitos e entender esses conflitos se você começa a entender o todo, se você sai do teu caso individual. E foi isso que foi feito. A PGF estruturou e criou equipes de trabalho remoto em todas as regiões. Aqui na terceira região, foi criada essa equipe de trabalho remoto em maio do ano passado. Nós já temos mais de um ano dessa equipe de trabalho remoto. E vejam vocês, a gente conseguiu alguns pontos e alguns feitos, a gente pode dizer assim, que chamam a atenção inicialmente apenas pelo número, de uma forma bem formal. É uma equipe de apenas 23 procuradores comigo, que não recebem o processo, então seriam 22 procuradores atuando na linha de frente, com um volume mensal de mais de 31 mil intimações por mês. Tá? Atuando em 43 juizados, ou seja, a gente atua dentro da terceira região toda, dos juizados da terceira região, excluindo Dourados, no Mato Grosso do Sul, e 4 juizados aqui do estado de São Paulo. Tá?
Qual que é o foco dessa equipe de trabalho remoto? 2. E aí vai muito ao encontro daquilo que a doutora Daldice falou. Primeiro, reestruturação. A gente tem que otimizar, a gente tem que racionalizar a forma de atuação. E como, da perspectiva da Procuradoria, como isso se deu? Enxugar ao máximo os atos inúteis, os atos meramente formais, concentrar naquilo que tem que ser feito. Basicamente, da perspectiva do procurador é o quê? Impugnar laudo quando tiver que impugnar. Se o laudo tiver fundado, apresentar conciliação e, se for o caso, recurso. É essa basicamente a atuação da Procuradoria hoje nesses benefícios. Tá? Como a equipe é regionalizada, a gente consegue o quê? A gente consegue estruturar a região e a gente começa a entender um pouco da problematização envolvendo os benefícios por incapacidade. E mais do que isso, a gente começa a criar dados gerenciais para fazer esse trabalho de gerenciamento que a senhora está sempre trabalhando. Então, a partir disso, a gente conseguiu começar a trabalhar com a realidade. Tá? Algumas ideias, alguns preconceitos, porque se tem uma área que é rica em preconceitos, é a área previdenciária. Tá? Sim, e isso tem mudado muito. Isso tem permitido com que a gente trabalhe. E esse trabalho estratégico ele tem sido interessante na medida em que a gente consegue atuar dentro de várias facetas. Dentro de uma perspectiva, eu não sei o que eu fiz aqui, dentro de uma perspectiva interinstitucional. A gente não está atuando, a gente não está pensando e a gente não está trabalhando em resolver a questão dos problemas previdenciários só dentro da perspectiva da Procuradoria, como um problema só da Procuradoria. Então, essa atuação estratégica, ela permitiu com que a gente fizesse alguns avanços. Esse foi o fluxo, dentro daquela ideia organizacional que foi proposto, o fluxo básico de atuação da Procuradoria, um fluxo que tenta ao máximo evitar atos ordinatórios ou despachos desnecessários. Tá? Esse fluxo foi aprimorado em razão de um trabalho conjunto e de um companheirismo e de uma postura também da coordenação do chefe aqui da capital, que acreditou no projeto e tem trabalhado incansadamente para que esse projeto dê certo. E ele está dando, como eu vou poder mostrar para vocês. Hoje, na capital, a gente pode dizer o seguinte, doutora Daldice, hoje, entre a data da juntada do laudo pelo perito judicial e o efetivo recebimento do benefício, a doutora Kátia está aí para não me deixar mentir, o efetivo recebimento não é só da implantação do benefício, mas da própria RPV faz em 3 meses, sai em 2 meses. 2 meses. Tá? Para quem, se a gente pensar, talvez a gente tenha ainda, e a ideia da doutora Kátia é trabalhar para que isso seja bem menor, mas se a gente pensar no todo e na realidade do país, pegando justamente aquele histórico de pessoas que ganham por 7 anos o benefício, isso é um avanço muito grande, e é um avanço não só para o judiciário, mas para a procuradoria, mas para a própria parte. E o mais interessante disso, né, doutora Kátia, é a satisfação que o trabalho tem dado para a gente. Eu acho que vocês viram como... Endorfina. Isso, endorfina. A gente vê a realidade se transformando. Cura qualquer depressão. Isso, Trabalhar perfeito. Bem. Perfeito. Internamente, dentro da Procuradoria, como que a gente tem trabalhado isso? A gente tem trabalhado, ao máximo, primeiro, um dos pressupostos da equipe de trabalho remoto impostos pela PGF. A sistematização de dados. A gente tem que cumprir dados e encaminhar dados mensais, semestrais e anuais. Reuniões periódicas, onde a gente fixa pontos comuns, a gente identifica problemas. A gente aqui, dessas reuniões, a gente já houve encaminhamento para descredenciamento de perito, apontamentos de possíveis fraudes.
uma atuação tentando identificar isso e identificando problemas. E mais do que isso, uma atuação integrada e homogênea da equipe. Para os senhores terem uma ideia, como a gente trabalha sempre com dados, essa é a realidade da equipe de trabalho remoto hoje. Esses gráficos, eu não sei se os senhores conseguem verificar, esses dados são exigidos mensalmente, porque com isso a gente vê o perfil dos colegas e a forma como está doando. Como eu disse para vocês, a gente parte das premissas da recomendação do CNJ, que é o quê? Conciliar sempre que for possível, evitar recurso para diminuir o tempo do processo e atacar quando tem que ser atacado. Atuação especializada e qualificada sempre que for necessário. Hoje, o que mais a equipe de trabalho remoto faz, doutora Daldice, o gráfico em cinza é acordo, é propostas de acordo. Tá? O Dr. Herbert não está mais aqui, mas o gráfico em laranja é justamente a quantidade de recurso. Hoje, o índice de recorribilidade dos benefícios por incapacidade do GEF é de 6,75%. Tá? Todo mundo fala, e toda vez que a gente participa de eventos, todo mundo fala que o INSS é o maior litigante. Ele pode até ser o maior litigante, mas hoje a gente pode dizer com convicção que em matéria de incapacidade, se existe represamento e se existe excesso de judicialização nas turmas recursais, isso não é de responsabilidade da Procuradoria. Isso não é de responsabilidade, isso não se deve a recursos da Procuradoria. Se recorre em 6,7%. E isso é um dado objetivo, porque esses dados aqui, muitos deles, eles são extraídos de informações prestadas, seja pela coordenação do GEF, seja pelo gabinete, pela coordenação geral do juizado ou pela coordenação aqui da capital, quando os dados envolvem a capital. Tá? Hoje, a Procuradoria, dentro dessa perspectiva, ela propõe mais de 2.000 propostas de acordo por mês. Tá? E mais do que isso, ela permite também com que a gente trace um panorama que não se restringe à própria atuação institucional da Procuradoria. Tá? Hoje a gente consegue traçar um mapa que permite com que a Procuradoria atue estrategicamente também em determinados juizados. Porque vejam vocês, olha o que a gente fez. No ano passado, no primeiro relatório anual, a gente constatou isso. A média de sentenças de improcedência do juizado na terceira região, hoje é de 70%. Só que existe um juizado X que esse índice é inverso. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Será que é problema com o INSS? Será que é problema com o perito judicial? Onde que está acontecendo o problema? Porque isso isso permite com que a gente diagnostique a situação. Porque a gente precisa, com esse dado, permitiu com que a gente pegasse, porque dentro do INSS também existe já uma ferramenta que permite calcular o índice de concessão judicial comparado com o índice de concessão administrativo. Então a gente caça isso, ICJ, índice de concessão judicial. A gente casa esse índice de concessão judicial para tentar identificar, porque às vezes pode estar acontecendo isso que a doutora Daldice falou. Em a unidade X, a gente tem um índice de indeferimento administrativo extremamente grande. E aí justifica. Então, a partir daí, a gente consegue trabalhar com os problemas. Tá? E mais do que isso, a gente consegue trabalhar com o próprio INSS. A gente consegue restabelecer esse vínculo anterior. Porque vocês têm acompanhado as reformas e essas revisões que estão ocorrendo aí com o INSS. Um dos pontos de interrogação que tem sido feito é justamente se essas revisões elas é uma preocupação do CNJ, a comissão permanente que está trabalhando com o benefício por incapacidade, da qual a doutora Daldice participa, eles são sempre exigentes para saber em relação a isso. E a gente tem feito o acompanhamento disso. Quanto que está sendo concedido administrativamente, quanto está se concedido judicialmente, e mais do que isso, quanto está sendo restabelecido por decisão judicial. Tá? Para justamente tentar
evitar novos conflitos. E isso só é possível se houver um trabalho integrado entre as instituições. Não dá para pensar em conciliação, doutora Daldice, se a gente não pensar numa atuação articulada entre judiciário, procuradoria, Ministério Público, advocacia privada. Tá? A experiência disso, a gente pode relatar, a doutora Kátia está aí, vem da capital. Tá? O trabalho integrado que a gente tem tentado desenvolver aqui tem permitido que a gente consiga resultados fantásticos envolvendo a conciliação. Tá? E, mais do que isso, evitado novas demandas. Tá? Um exemplo típico disso, que a senhora acompanhou lá pelo CNJ e que decorreu desse trabalho integrado, foi justamente a questão. Os senhores devem ter acompanhado as duas últimas MPs, que agora foi convertida na lei, agora em 2007, que fixou a data da cessação de benefício. Hoje, por lei, os auxílios-doença, por serem provisórios, eles têm... Eles exigem não, mas se há uma previsão de cessação em razão da previsão da restauração da capacidade, na decisão judicial tem que ser fixada essa previsão de cessação. Como acontece com todos nós, quem é servidor público sabe disso. Todos nós que tiramos licença, o nosso médico a gente passa por uma perícia médica e essa perícia médica estabelece. Se a gente permanece incapacitado, a gente reapresenta e faz novamente essa perícia. É mais ou menos a sistemática que o INSS tentou implantar aqui. Enfim, qual que foi o problema que a gente diagnosticou? Que a gente diagnosticou não, a gente procuradoria não, mas o juizado, a coordenação do juizado aqui, se percebeu que o sistema administrativo do INSS, para ele efetivar, para ele operacionalizar isso, ele estava dando problema. Por quê? Porque só conseguia fazer esse pedido de prorrogação da incapacidade se houvesse um requerimento pessoal da pessoa. E como esse requerimento ele era burocratizado, porque hoje o sistema é todo informatizado, o que acontecia? Muitas vezes as partes iam às agências, e a pessoa e o atendente muitas vezes por desconhecimento ou por falta de vontade ele inventava vários motivos, que não tinha agenda, que não dava para ser feito, que ele tinha que fazer na agência mantenedora, não na agência concessora e assim sucessivamente. O que aconteceu em relação a isso? A doutora Kátia, pela coordenação, identificou isso, passou para a procuradoria encaminhou para o CNJ. E em menos de 2 meses, o sistema do INSS foi todo reestruturado. E hoje, qualquer pedido de prorrogação se dá pelos acessos remotos. Então, pelo 135, a pessoa já consegue fazer o pedido de prorrogação. Quem trabalha com benefício previdenciário sabe a quantidade de ações que isso evitou. Tá? Então, o mais importante da ideia desse trabalho gerencial e essa propositura que a senhora fez na exposição da senhora, doutora Daldice, do gerenciamento, é justamente esse. A gente sempre trabalhou na conciliação, quando a senhora era coordenadora, era o primeiro montinho da execução, depois o montinho da incapacidade no TRF, só que a gente não tinha fôlego para lidar com as causas. E a ideia hoje é ir além, é tentar evitar com que esses montinhos ocorram. E os resultados estão sendo positivos. Tá? Só para os senhores tomarem conhecimento. Hoje, a realidade aqui na terceira região é essa. Nós temos 70% de improcedência, ou seja, tudo que se pede envolvendo benefício por incapacidade, 70% é julgado improcedente. O índice de recorribilidade é 6,75. Eu estou terminando. Então, eu estou perto da doutora Daldice, então, é por isso. Tá? Mais de 2.000 propostas feitas e o que é interessante, eu acho que isso daqui a senhora vai gostar. Em juizados que a gente tem esse trabalho integrado, como é o juizado daqui, eu costumo brincar com a doutora Kátia que todas as deliberações
envolvendo benefícios por incapacidade, saem da mesa do gabinete dela, porque é sempre eu, ela e o representante do INSS, e é por isso também que a gente consegue, porque quando a gente também fala, olha, em 2 meses a gente implanta todo mundo, mas aqui eu não consigo isso, mas se dá justamente por esse trabalho interativo. Aqui no juizado, doutora Daldice, nesse primeiro semestre, a gente já superou. As sentenças homologatórias de acordo são maiores que as sentenças de procedência e procedência parcial. Tá? Temos muito que trabalhar? Temos. Hoje, ainda, metade das propostas de acordo não são aceitas. Alguns juizados, a gente tem índice de 10% de aceitação. Outros, 80%, 90%, ou como aqui da capital, 70%, e a equipe da doutora Kátia sempre trabalha mês a mês para que isso tenha acontecido, que isso se alavanque. Então, o que eu só queria falar, eu acabei falando até demais, era justamente isso, a doutora Daldice, eu acho que a gente precisa repensar, e a gente precisa pensar que a gente correndo dessa avalanche de processos, essa bola de neve que cada vez fica maior envolvendo os processos previdenciários, a gente tem que pensar que também tem gente do lado correndo e talvez, se a gente conversar ou se der a mão, a gente consiga arranjar atalhos para tentar diminuir essa bola de neve e tentar resolver o problema, não só para a perspectiva nossa, seja Procuradoria, seja Judiciário, seja Ministério Público, seja Advocacia Pública, mas sobre a perspectiva também do cidadão. Nós, cidadãos, e dos cidadãos que precisam receber o benefício. Tá? Eram essas as minhas considerações. Obrigado. Agradeço o ilustre procurador Carlos Gustavo, cumprimento pela iniciativa da Procuradoria em melhorar, agilizar e colaborar, né? O INSS também está se modernizando. Esses casos aí de recebendo de benefício temporário por longos períodos é muito decorrente também da falta de estrutura do INSS, né? Que o juiz concede benefício em tutela antecipada ou sentença de auxílio-doença e o segurado não é convocado para a perícia. Mas está melhorando bastante, né? E isso é muito importante. Agora, alguma pergunta aqui da plateia para algum dos expositores? Atrasou um pouco. Sobre o custo dos benefícios previdenciários. Tá. Então, eu vou, justamente porque tem muita gente do interior ouvindo, né? Na terça-feira, eu estive no Tribunal de Contas da União e participando de um painel de especialistas, onde eles estavam querendo saber, assim, pelas pessoas que trabalham com os temas, o que o Tribunal de Contas deveria pesquisar ou constatar nessa auditoria em relação aos benefícios, especialmente os benefícios por incapacidade. Eles estão fazendo essa auditoria para verificar quanto custa para a sociedade brasileira a ida do segurado, dos beneficiários à justiça. E eles têm percebido, nas auditorias que eles fazem em relação aos benefícios por incapacidade, eles têm percebido que a sociedade brasileira está pagando 2 vezes, está pagando a estrutura do INSS e pagando a estrutura do Judiciário. E esses dados, eu acho que eles vão ser bem significativos, inclusive para enfrentar a legislação. Não tem cabimento, como a doutora falava aqui, uma pessoa começar a recolher depois de 65 anos. Se eu tenho um benefício que tem uma presunção absoluta de incapacidade, o LOAS, nem se faz perícia, né? Então, tudo isso, eu acho que essa auditoria, além desses dados gerenciais, eles vão permitir
e talvez até um grupo que a doutora falava aqui, formação de um grupo, permitir que a gente vá ao Congresso Nacional, demonstre que os espertos eles não podem mais ter as vezes. Eu tenho dito que hoje a Previdência Social é para espertos, né? Porque um cara que recolhe a vida inteira no teto não vai ter benefício no teto, mas o esperto vai ter benefício no teto. Então, eu queria relatar isso e queria relatar também que, por meio de auditorias que o Tribunal de Contas tem feito, nos benefícios por incapacidade, eles detectaram que 26% dos benefícios concedidos judicialmente, eles têm inconsistências dos judiciais, dos benefícios por incapacidade. E eles, inclusive, estão dizendo que desses 26%, talvez mais de 20% são fraudes que foram homologadas no Poder Judiciário em relação ao benefício por incapacidade. Eles têm todos uns dados em relação a isso. Mas eu sei que não dá tempo, eu sei que o Carlos poderia ter falado um pouco da competência da Justiça Estadual relacionada ao acidente do trabalho. É assustador. Para se ter uma ideia, hoje, 46% dos auxílios acidentes são concedidos judicialmente. Inclusive, você pega e entra no site dos sindicatos, eles demonstram, eles têm lá como seguir, passos a seguir para fazer cirurgia disso, depois pedir esse benefício, aquilo. Quer dizer, é um problema que tem que se fazer por gerenciamento, tendo todas as instituições, né? Mas são essas as considerações. E eu ontem disse, ao menos foi eu diria que uma decisão ou uma proposta de acatamento por parte da Procuradora-Geral, que vai assumir agora em setembro, de que o nosso quadro pode ter uma modificação no sentido que vai ser incluído no nosso concurso de direito previdenciário. Aqui o Ronaldo estava dizendo que ele estava fazendo uma sessão e uma procuradora da República, porque ele disse que não ia conceder o benefício porque tinha incapacidade parcial, né? E a procuradora disse, mas coitado, ele está doente, né? Então, essa caridade da Procuradora da República que ele falava é uma caridade que não encontra fundamento de validade no ordenamento jurídico, mas muitas vezes é desconhecimento e ausência dessa disciplina no concurso pode agravar. Então, só uma consideração, eu acho que o SNJ ele tem que se debruçar e tem se debruçado não só na competência delegada, mas também na competência das varas acidentárias que, diga-se de passagem, foi o único destaque que foi aceito pelo relator, porque a proposta inicial de reforma acabava conduzindo ou determinando que essa competência seria da Justiça Federal e a Justiça Estadual, por mais que eles digam que não querem, mas eles que batalharam para manutenção dessa competência, e eu acho que a gente tem que perguntar a quem interessa isso, né? Porque nós detectamos que o perito aqui em São Paulo, na capital aqui, obteve de remuneração por perícias mais de R$200 mil em 4 meses. Então, eu acho que essa é uma discussão que tem que ser levantada. Eu agradeço a vice-procuradora regional da República, Zélia Piordenar, sempre com suas colocações muito relevantes, né? E, tendo em vista o adiantar da hora, nós vamos fazer um rápido intervalo, né? E, em seguida, passamos para as demais palestras do dia.